Bom, gente, vamos começar a live de hoje. Nós vamos conversar sobre segurança psicológica. Vamos conversar sobre esse fator, né, que foi um fator que eu descobri recentemente, embora seja um conceito que não seja tão novo assim, como vocês vão ver, mas quando eu me deparei com esse conceito de segurança psicológica, para mim foi uma grande alegria, porque todos os questionamentos que eu me fazia em relação ao que eu tô preparando essas mães para exatamente fazer o que com os seus filhos? Sabe, eu sabia que eu estava ajudando, eu sabia que eu estava contribuindo, mas eu não tinha clareza, né, de onde que era essa minha ajuda. O que na verdade eu estava preparando vocês, no que na verdade eu estava preparando vocês. E foi quando eu me deparei com esse conceito de segurança psicológica. Então nós vamos conversar sobre ela. E por isso eu a trouxe. E trouxe esse tema, né, não só por conta das aulas, mas porque né, através desse conceito eu consegui entender, né, por que os filhos mentem, por que sentem medo, por que não quer falar sobre sexualidade, por que fica encabulado, por que não pergunta sobre as suas curiosidades. Gente, tudo isso tem a ver com a segurança psicológica. E é sobre exatamente essa segurança psicológica que a gente vai conversar agora, que a gente vai tentar entender. Boa noite, Flávia. Boa noite, gente. Eu embarquei aqui na minha fala, nem cumprimentei mais ninguém. Mas olha, boa noite a todo mundo que está chegando, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aqui no YouTube, a Naira, a Suzana. Boa noite para vocês todas, tá? E vamos lá, vamos para esse nosso tema, vamos para essa nossa conversa, né? Então, falar de sexualidade é a gente falar da nossa intimidade. E para isso, para a gente poder ter uma conversa sobre sexualidade, a gente precisa se sentir aceito, né? Então, para você trocar coisas íntimas, você não vai trocar coisas íntimas com alguém que você percebe que não lhe aceita. Então, a gente precisa se sentir aceito. A gente precisa querer aprender com esta pessoa com quem a gente está conversando, achar que vale a pena o que ela tem a nos dizer e não ter medo de fazer perguntas, não ter medo, né, de se expor. A gente precisa poder contribuir com as nossas decisões, sentir sabe, que o outro também está nos ouvindo e que aquilo que a gente está dizendo também é importante, também é levado em consideração. E por fim, a gente, para conversar sobre sexualidade, a gente precisa se sentir participando, né, dando a nossa contribuição, né, diante de uma negociação ou diante de alguma decisão que seja estabelecida. Então, esses são os 4 motivos que levam a gente a um diálogo sobre sexualidade. E aí vocês não imaginam, né, a minha felicidade quando eu me deparei com esse conceito da segurança psicológica. Porque o que é a segurança psicológica? A segurança psicológica é exatamente essa percepção, né, de que a equipe não irá envergonhar, não vai rejeitar, punir, né, alguém se essa pessoa se pronunciar. Então, por que eu estou falando equipe? Eu estou falando equipe porque esse conceito de segurança psicológica, ele vem exatamente ligado às empresas. Esse conceito é um conceito que ele não é um conceito novo, né? É um conceito que ele já tem algum tempo, mas foi exatamente em 2014, 2016, não lembro exatamente, né, a data, que o Google fez uma pesquisa nos seus grupos para poder descobrir por que ele tinha determinadas equipes que funcionavam tão bem, que contribuíam, que inovavam, que, sabe, eles se davam muito bem, era um lugar agregador e produtivo, eficaz. Enquanto que ele tinha outras equipes que as coisas não caminhavam tão bem assim. E uma das questões, um dos pontos que eles identificaram foi exatamente esse fator da segurança psicológica. Então, aquelas equipes que se sentiam,
né, que tinham segurança psicológica para conviver naquela empresa e para produzir naquela empresa, era uma equipe que produzia mais do que aquela equipe e que contribuía mais do que aquela equipe que não sentia segurança psicológica, né? E aí é isso que eu quero trazer. E o que é, né, essa segurança psicológica? Então, essa segurança psicológica é exatamente você estar num ambiente aonde você sabe que aquilo que você disser, ninguém vai fazer chacota com você, nem depois vai sair contando e te depreciando, sabe? Que não vai fazer você, sabe, passar por palhaço na história, né? Que não vai te rejeitar porque você disse algo que discordava do pensamento da equipe, ou disse uma coisa que a equipe achou que era uma bobagem e aí acabou te rejeitando, não é? Ou punir alguém porque essa pessoa disse alguma coisa que, sei lá, o chefe achou que aquilo dali era inadequado e simplesmente dizer, não quero mais trabalhar com essa pessoa e essa pessoa vai diminuir de cargo ou então ela vai ser mandada embora, enfim. Então, ter uma atitude de punição. Então, essa segurança psicológica, como foi definido pela doutora Amy Edmondson, ela diz que essa segurança psicológica é um lugar onde essas coisas não acontecem. Ou seja, a gente percebe que sim, a gente pode falar, que sim, a gente pode se comunicar, que sim, a gente pode dizer aquilo que a gente pensa, né, a respeito do trabalho, a respeito do chefe, a respeito das pessoas com quem você está se relacionando. Ou seja, que você pode conviver naquela relação em segurança. E aí, gente, quando eu me deparei com isso, eu disse, bom, isso aqui é aplicado à empresa. Mas, como eles mesmos dizem, a segurança psicológica, ela não é ligada só à empresa, não é? Ela pode ser ligada a qualquer tipo de relacionamento que a gente tem na nossa vida. Portanto, quando eu me deparei com essa circunstância, eu disse, puxa, é por aí. Né? Ou seja, se a gente olhar para essas questões, a gente consegue transpor diretamente para essa conversa sobre sexualidade na família. Então, boa noite, Sofia, boa noite, Estela, boa noite, Aline, boa noite, Andréia, boa noite, Nirce. Então, voltando, né, eu saio um pouquinho aqui, saio um pouquinho aqui do meu raciocínio, mas vamos voltar para ele. Então, quando eu me deparei com esse conceito da segurança psicológica, né, e que eu vi que ele era ligado à empresa, mas eu encontrei nele a referência que eu precisava para organizar ainda melhor o meu método e trazer para as mães uma condição de lidar com seus filhos, né, de um jeito muito mais eficaz. Porque o que eu percebi é que todo o entrave da comunicação na hora de se conversar sobre sexualidade com os filhos está exatamente nessa questão da segurança psicológica. Então eu trouxe esse conceito para a gente entender hoje, para vocês junto comigo perceberem, né, o quanto que tem a ver essa segurança psicológica, né, com esse relacionamento que a gente estabelece com os nossos meninos e meninas na hora que a gente vai falar sobre sexualidade, né? Então, eu consegui fazer essa associação e, a partir dessa associação, então, eu eu ajustei, né? Eu organizei melhor o meu método Papo Firme para que preparasse as mães exatamente para dar conta desses passos que eu vou trazer aqui para vocês, que é a segurança, que faz parte, né, dessa segurança psicológica. E uma dessas questões, né, como a gente viu, por exemplo, na aula 1 e na aula 2, uma dessas questões está exatamente na nossa eu não diria nem mania, porque não é mania, mas é da nossa natureza, né, humana de julgar as pessoas. Então, a gente automaticamente, como eu trago, né, em uma das minhas aulas, na aula 2, a gente automaticamente, a gente julga as pessoas.
Sabe, é uma questão de meio segundo e você já sabe se aquilo que aquela pessoa está fazendo é uma coisa que você acha certo ou é uma coisa que você acha errado. Quem não assistiu ainda essa aula 2, vai lá, assiste, porque tem um conteúdo muito bom para vocês entenderem melhor tudo isso que eu estou trazendo hoje aqui, mas focado na relação, na conversa com o seu filho e com a sua filha. Então, vamos lá. Bom, então, para começar, só para a gente ter uma ideia de como a gente tem tá no nosso, quase que diria assim, no nosso DNA, né, julgar as pessoas, né? Se eu fizesse aqui uma pergunta, vocês algum dia já julgaram os seus filhos? Já julgou o seu filho ou sua filha? Se, por exemplo, né, tipo, essa música que eles estão ouvindo, você já julgou ele pela música que ele ouve? Você já julgou pela roupa que eles vestem? Você já julgou pelas amizades que ele tem? Você já julgou, desculpa, você já julgou porque eles assistem determinados youtubers ou outros, não é? Você já julgou porque, como é que eu diria, porque eles disseram alguma coisa diferente daquilo que vocês tinham expectativas que eles dissessem? Então coloca aí para mim quem já julgou. Todos os humanos nós julgamos, não é? Não tem nada de errado em a gente julgar as pessoas. E agora, quer dizer, não é que não tem nada de errado em a gente julgar. Não tem nada de errado com esse fato da gente imediatamente julgar. O que a gente não pode, muitas vezes, é expressar, e dependendo da forma como a gente expressa esse julgamento que a gente faz. Né? Então, quando a gente julga e a gente expressa esse julgamento para os nossos filhos, o que a gente faz? A gente tira a oportunidade de se conectar com eles. Então, na hora que você pega e fala para ele que a música que ele escuta é uma coisa horrorosa, nessa hora você fez um julgamento que o magoou. E na hora que você faz um julgamento que magoa, acontece, né, aquilo que... Eu hoje estava ouvindo o Karnal falar, a Camila colocou aqui, eu não crio expectativa na minha filha, mas sem querer, algumas coisas a gente não acha legal, né? Camila, mas a gente sempre tem expectativas em relação aos nossos filhos. A gente pode não verbalizar, ou a gente pode até nem ter consciência, mas a gente, desde a hora que você escolhe, ou escolheu, né? O nome da sua filha de Camila, nessa hora, o Camila, quer dizer, Camila não, a sua filha não se chama Camila, você que se chama Camila, mas quando você escolheu o nome da sua filha, Camila, na hora que você escolheu o nome dela, nesse momento você já criou ali um ninho de expectativas. É só a gente fazer, né, uma lembrança, como é que foi a escolha desse nome. A partir do que vocês chegaram no nome do seu filho ou da sua filha? E aí vocês vão encontrar essas respostas das expectativas que a gente tem. Por isso que quando ela diz alguma coisa que a gente não gosta, é porque não bateu com as nossas expectativas, ou não bateu com as nossas crenças, ou não bateu com as nossas necessidades. Então, e isso é natural. E a gente, né, tem que ter consciência, né, de que a gente faz isso, de que a gente tem esse tipo de circunstância, não é? Mas, como eu disse na segunda aula, ou seja, na aula 2, né, existe uma razão para a gente fazer esses julgamentos. E a partir do nosso repertório que a gente faz esse julgamento. Então, quem ainda não assistiu a aula 2, vai lá, assiste, porque tem um conteúdo bem legal sobre isso para a gente conversar, tá? Então, como eu estava dizendo, eu hoje assisti um vídeo do Karnal e ele estava falando exatamente sobre essa questão de tolerância, intolerância, dessa coisa dos relacionamentos na internet. E ele então estava colocando, né, que, principalmente falando o quanto, né, que a gente julga na internet e julga
de uma forma pejorativa, né? Então ele diz assim, poxa, quando você chama o outro, a Flávia colocou aqui, eu mostro as minhas músicas, a gente brinca de uma música de cada um. Somos em três. José, Francisco, 15, Lorena, 14. Faltou o terceiro. A terceira é você, né, Flávia? Bom, que legal. Eu acho que a gente pode, Flávia, fazer uma coisa como essa que você está dizendo aí, que é bem legal, né? Que é você compartilhar. Você compartilha o seu conhecimento e eles compartilham o conhecimento deles. É aí que a gente precisa chegar, nesse compartilhamento, né? Da gente olhar essa conversa com os nossos filhos, né? De uma forma que a gente agregue e não que a gente agrida, ou que a gente machuque, ou que a gente se afaste, né? Que é o que acaba acontecendo muitas vezes, né? Então, como eu estava dizendo, o Karnal colocou que quando a gente julga de um jeito que machuca, que a gente usa um adjetivo, né? A gente adjetiva o outro, a gente usa uma denominação para esse outro que acaba ofendendo, né? Como diz, você não entende de música, ou suas músicas são horrorosas, ou mesmo, sabe, o que você está dizendo é uma bobagem, de onde você tirou uma coisa dessas, que isso é bobagem, ou isso é uma coisa que não se fala, ou você está sendo, né, coxinha, ou você está sendo folgado, ou você é um garanhão, é uma galinha. Tudo isso são denominações que quando a gente vai fazer uma crítica e utiliza-se, né, dessa adjetivação, né, do outro, com esse tipo de nomes, né, que a gente dá com o intuito de ofender, com o intuito de, sabe, de calar a boca, o que vai acontecer? Vai calar a boca mesmo, né? Porque aí a gente pegou, como ele diz, a gente pegou a pessoa, colocou dentro de uma caixinha, que a gente tem um entendimento, uma caixinha, um compartimento nosso, que a gente olha e diz assim, se você está tendo essa atitude, é porque você é isso. Então, a gente se fecha nesse nosso conceito, denomina o outro e impede que o outro queira conversar com a gente. E muitas vezes a gente faz isso sem a gente, sabe, sem a gente querer, sem a gente perceber que a gente está exatamente travando essa conversa, não é? Então, nessa hora, o que é que ele diz? Ele diz que a razão vai embora. Porque na hora que você dá um nome para o seu filho ou para a sua filha, você o julga diante de uma situação, que é uma situação que ele se sente ofendido, que ele se sente magoado, ele perde a razão. Ele sai da razão. O que fica é a emoção. E qual é a emoção que fica? A de estar magoado, a de estar, sabe, sentido, a de estar se sentindo por baixo. E com isso, a conversa não flui. Ou ele se embute, né? E se cala e se fecha em si mesmo, tanto a sua menina quanto o seu menino. Ou então eles partem para te afrontar. Partem para o conflito, né, declarado, um conflito que não é produtivo, porque aí é um querendo, né, ter a razão, quer dizer, ter a razão da sua emoção, né? Então a coisa não flui. Aí há como é que diz? Um confronto, e esse confronto não é produtivo. Esse confronto silencia, né? E aí, gente, acabou a segurança psicológica. Não existe segurança psicológica dentro de uma realidade como essa. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo? Os nossos filhos não vão se sentir seguros para conversar com a gente sobre qualquer coisa que eles queiram nos dizer, principalmente quando ele percebe que esse assunto que ele traz é um assunto que deixa você constrangido, deixa você mais milindrada, né? Mas dói ouvir as músicas deles. Um só de anime, outro só de funk, mas hoje eles têm prazer em também ouvir a MPB. E no carro só músicas minhas, porque também gostam. Aqui, olha aí, tá vendo? É uma troca. Como para eles, provavelmente no começo também era muito ruim ouvir as suas músicas. Isso eu também vivi com os meus filhos. No começo eles achavam que era tudo brega, as músicas que eu gostava eram músicas bregas.
e no instante depois, sabe, eles passaram a curtir, porque eu colocava no carro, não é? A gente conversava a respeito, eu via também as deles, então a gente ia trocando. E hoje eles gostam de forró, eles gostam das minhas músicas bregas, eles se divertem, né? Meu filho toca violão, toca as músicas que eu gosto, então é uma troca. A gente tem essa possibilidade de trocar. Quando a gente acaba com as músicas deles, né? Não deixa eles se colocarem, o que vai acontecer é que a gente não dá espaço também, a gente não abre espaço para eles também nos ouvirem. E aí trombou, fechou. Segurança psicológica zero, né? E aí a situação fica muito mais complicada para a gente interagir com os nossos filhos e poder trazer uma conversa que seja produtiva. Então vamos entender, para que haja essa segurança psicológica, existem 4 estágios. O primeiro estágio é exatamente esse, do empregado, não é? Ele se sentir aceito. Ou seja, dele sentir que ele não está sendo julgado mal. E a gente julga como? Só pelo que a gente fala? Não, a gente também julga pelos nossos gestos, pela nossa postura, por aquilo, pelo nosso olhar. Né? Eu lembro muito do meu pai. O meu pai não estava dizendo nada. Ele só olhava para a gente. E eu já sabia se ele tinha gostado daquilo que eu tinha dito, daquilo que eu tinha feito, se ele estava me recriminando, qual que era a postura dele diante daquilo que eu estava colocando. Então, a gente se expressa, né, de uma forma que faz com que o ser humano, né, isso é uma coisa instintiva. Boa noite, Fabiana. É uma coisa instintiva que faz com que a gente perceba, você está conversando, mas eu não disse nada, por que você está fazendo isso? Porque às vezes não precisa a gente dizer nada. Foi um olhar, foi sabe, um sem querer, um balançar de cabeça, foi uma engasgada, foi sei lá, alguma coisa que a gente faz, uma postura que a gente tem, que o outro já percebeu que ele não está sendo aceito, que aquilo que ele está dizendo não está caindo bem, ou que aquilo que ele está querendo saber também não está caindo bem. Então, a gente tem essa possibilidade. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Tem pessoas em empresas que elas acabam sendo ignoradas, rejeitadas por aquilo que ela está colocando. Então, quando uma pessoa se sente ignorada ou rejeitada, né, tanto ser ignorado como ser rejeitado, é uma dor muito grande. As pessoas sofrem muito com isso, né? Então, é um sentimento muito destrutivo. E eles vão buscar, né, chamar a atenção, querer ser olhado, querer deixar de ser ignorado, sabe? Principalmente na adolescência, se a gente traz isso aí para a adolescência, né? A gente vai ver que muitas vezes os adolescentes cometem uma série de atitudes para chamar a nossa atenção, para que o adulto olhe para ele, para que o adulto deixe de ignorar. Às vezes é um pedido de socorro atravessado, que a gente acaba brigando e rejeitando ainda mais ou ficando mais brava ainda, em vez de acolher ou de perceber. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atenta com relação aos nossos adolescentes, porque ser ignorado é tão doloroso quanto ser rejeitado. Então, às vezes, a gente... Mas eu não ignorei, mas eu não rejeitei, eu só não dei atenção para ele. Bom, mas ele está querendo atenção, né? Então, esse se sentir incluído, se sentir aceito na família, é ser percebido, né? É receber atenção, é ser compreendido naquilo que eles fazem, né? Então, ele diz aqui que as pessoas se relacionam melhor quanto mais profundamente a gente se conhece. Então, quando está num ambiente onde as pessoas têm conversas mais aprofundadas, as pessoas acabam se conhecendo melhor, podendo entender melhor o que é e qual é a necessidade de cada uma, para que você possa ser empática com essa pessoa, com a história que ela está contando ou com a sugestão que ela está dando. A mesma coisa vai acontecer com os nossos filhos, né? Então, quando a gente julga, a gente não aceita, quando a gente expressa, né, um julgamento que é um julgamento, principalmente um julgamento negativo, a gente
na verdade, não está aceitando essa pessoa e sim olhando apenas para aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente, sabe, não tá atendendo as nossas necessidades, aquilo que não está atendendo às nossas necessidades. Né? E o que a gente não aceita é não ter, como eu falei agora, essa nossa necessidade atendida. Então, a gente precisa olhar para a pessoa e não olhar para aquilo que aquela pessoa está nos dizendo que a gente não aceita. Então, a gente aceita a pessoa e não necessariamente a gente precisa aceitar aquilo que ela está sugerindo, ou que ela está dizendo, ou que ela está fazendo. Mas você acolhe, você a entende, ela se sente parte e aceita desse grupo, dessa família, dessa equipe, para que ela possa se arriscar a contar coisas que podem ser coisas que a gente não queira ouvir. Né? Então, o se sentir incluído é esse se sentir aceita. Né? O julgamento, como eu disse para vocês, ele é fruto do quê? Ele é fruto do nosso repertório. Então, de acordo com aquilo, né, principalmente na conversa sobre sexualidade, de acordo com o que a gente entende de sexualidade na adolescência, do que cada um tem de expectativa em relação ao seu filho ou à sua filha, você vai julgar para bom ou para ruim, ou, sabe, de um jeito que ajude o seu filho. Então, esse repertório precisa ser ampliado para que você possa ter bons olhos para os seus filhos, né? E saber, inclusive, discernir se aquilo que ele está fazendo é algo que, de fato, é uma coisa que precisa ter uma adequação ou é algo que, sabe, faz parte do desenvolvimento dele, ou seja, do processo, né, que ele está vivendo nesse momento. E aí a minha pergunta aqui para vocês se sentem preparadas para lidar, né, com essa tomada de consciência do julgamento que a gente faz, né, de não expressar um julgamento que seja um julgamento que trave essa conversa com seus filhos? Quem estiver aqui comigo e que se sente preparada, põe aí eu. Quem disser que não, põe aí eu não. E quem disser eu não, gente, se você não se inscreveu ainda no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, lá tem exatamente as respostas e um conteúdo que vai ajudar a lhe preparar para essa tomada de consciência e principalmente, né, para ampliar o repertório e fazer com que a gente saiba, né, sobre o que e de que forma a gente está lidando com os nossos filhos. Então vamos lá, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ainda dá tempo. Porque tempo todo acabamos julgando sem querer e somos julgados. Tati, porque a gente tem aí, né, como eu coloquei na aula 2, a gente tem aí, né, uma capacidade, ou seja, a partir dos nossos repertórios, a gente tem aí uma capacidade imediata, né, quase que uma coisa instintiva de sobrevivência, a gente acaba julgando aquela situação. Mas, obviamente, se você toma consciência, se você percebe que esse julgamento é um julgamento que atrapalha, que trava, que cria conflitos, a gente começa a se policiar. A gente pode até julgar, mas a gente não expressar de imediato esse julgamento, porque a expressão desse julgamento pode exatamente travar essa conversa. Então, você pode até julgar, mas depois você reflete, vê, e em vez de julgar, questionar. Então, quando vier o julgamento, em vez de você expressar o julgamento como uma afirmativa, questiona, né? Se questione, porque a partir desse momento, a gente dá a oportunidade para olhar mais amplo para aquela situação, sair do foco do problema, né? Ou seja, sair do foco da pessoa para o foco na situação e analisar a situação e não repudiar a pessoa. E o que a gente faz muitas vezes é que com esse julgamento a gente acaba julgando a pessoa e não o ato em si que essa pessoa fez. E é isso que a gente precisa, né? Como eu trouxe para vocês na live passada, a gente precisa botar o foco na aprendizagem. Ou seja, olhar o fato, olhar as causas e negociar a possibilidade de resolução. Mas a gente, quando se pega numa história dessa,
vai logo de cara. Se a gente não tem consciência disso, a gente vai logo de cara e cria o quê? Cria esse embate. E esse embate, ele vai fazer o quê? Com que os nossos filhos não se sintam, né, num ambiente de segurança psicológica para conversar, principalmente sobre esse assunto que se criou o embate. Então, dando continuidade aqui, o segundo passo, né, o segundo elemento para a segurança psicológica é a segurança para aprender. Então, segurança para aprender significa que o empregado, ele se sente seguro para se engajar em algum processo que está acontecendo ali no seu trabalho, perguntar, né, fazer experimentos e até se arriscar a errar. Né? Então, isso é o que eles chamam de segurança psicológica na empresa. E aí a gente pode olhar para isso, né, essa segurança em aprender, né, e perceber se na empresa o aprender ela é o oxigênio, né, aquilo que traz ideias, é aquilo que vai fazer com que essa empresa ela se torne uma empresa inovadora, que é uma empresa que, sabe, que produza sucesso, né? Esse oxigênio na nossa relação com os nossos filhos são exatamente as ideias que eles também vão trazer, o mundo novo que eles estão descobrindo, as descobertas, experimentações que eles estão vivenciando ou têm possibilidade de vivenciar na sua adolescência que você não teve na sua. Então eu lembro que logo, acho que foi em fevereiro, eu fiz uma live com o Luiz Amadeu Bragante, que foi meu supervisor no Instituto Kaplan, meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, e ele trouxe exatamente, foi uma live que se chama A Adolescência dos Filhos como um Ganho para os Pais. Quem quiser depois entra lá e assiste. Nessa live ele traz exatamente isso, não é um ganho para os pais, porque quando você abre essa possibilidade de aprendizagem para os seus filhos, você recebe e dá oxigênio. Então há uma troca de ideias, há uma troca de informações, há uma troca de mundos, há uma troca, né? Ou seja, uma conexão entre pais e filhos. E com isso a gente consegue criar nessa nossa relação um ambiente de aprendizagem produtivo e não, né, de um querer que o outro faça exatamente aquilo que a gente acredita, como se o meu conhecimento fosse melhor do que o seu conhecimento. Não, é uma troca. Eu trago o que eu sei, você traz o que vocês sabem e a gente vai trocando a mesma coisa que acontece na relação com seus filhos, numa empresa, aonde vocês estiverem. Então, é essa possibilidade de oxigenar. Na hora que eu acho que tudo que o meu filho tem a me dizer é bobagem, não vale nada, eu não me oxigeno. Só fica valendo o que eu penso, a minha ideia, não é? Aquilo que eu sei. Isso não vai haver troca. Se não há troca, não é? A gente não se oxigena. Eita, não há oxigênio. Deixa eu parar de inventar verbo aqui. Não é? E com isso, a gente acaba perdendo essa oportunidade de ter com os nossos, de promover para os nossos filhos essa segurança em aprender com a gente. Porque quando eles aprendem com a gente aprende com eles e há então aí um suporte e um apoio que é muito precioso nesse momento que eles estão descobrindo esse mundo adulto, não é? Então, quem não assistiu a essa live pode, ela está disponível aí no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Face. Ela tá aí disponível para vocês. Então, deixa eu correr que ainda tem coisa aqui para eu conversar com vocês e o tempo está passando. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão comentando. Quiser perguntar, também podem perguntar, tá bom? É que eu começo a falar, vocês já sabem, né? Eu falo tanto para vocês não fazerem monólogo, mas como eu não estou aí num contato direto com vocês, eu acabo fazendo esse monólogo. Mas espero que vocês, como adultos que são, possam se pronunciar, né? Bom, então vamos lá, dando continuidade, né? Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho que diminui
essa pessoa, quando esse ambiente de trabalho é um ambiente severo, que critica duramente, né? Ou que durante esse processo de construção de um saber, de construção de um aprendizado, ele destrói essa segurança psicológica, ou seja, ele acusa, ele castiga, ele menospreza, ele rejeita, esse ambiente de trabalho cria uma condição que não é produtiva para a aprendizagem, não é? E o que é a puberdade? A puberdade é um momento intenso de aprendizagem. Se a gente, durante a puberdade dos nossos filhos, a gente é severo demais, a gente não escuta, a gente faz críticas muito ruins a respeito das coisas que eles estão nos trazendo, ou se a gente desconsidera as aflições que eles estão vivendo, se a gente desconsidera esse momento, né, de tantas transformações na vida dele e de tanta importância, né, que agora é um novo parto, é um parto para a sociedade, é um parto onde eles vão adquirir a sua própria autonomia, e isso é muito grande para os nossos meninos e as nossas meninas. E se nesse momento a gente desconsidera, acha que aquilo que ele está sofrendo é bobagem, tá? Nessa hora a gente também está desconstruindo a segurança psicológica. A gente está impedindo os nossos filhos de quererem aprender com a gente, né? Então, a segurança, quando a gente dá segurança psicológica, quando a gente está num ambiente que tem segurança psicológica, nesse ambiente a gente consegue, né, desenvolver o potencial da pessoa, a gente consegue cultivar a confiança, a resiliência e principalmente a independência, que nesse momento é tudo que o seu filho, a sua filha está buscando. Então, a gente promover a segurança psicológica é a gente desenvolver, né, essa autoeficácia nos nossos filhos. Então, é por isso que eu fiquei tão feliz com esse conceito e fiz questão de trazer hoje à noite aqui para vocês. Então, a segurança em aprender, né, é algo que está na nossa possibilidade, na nossa condição de relacionamento, né? Então, ele diz aqui também que o ser humano, ele aprende a partir do contexto que ele está inserido, não é? Então, se ele está num contexto que motiva o aprendizado, ele tem uma tendência a ir buscar esse aprendizado. Mas se ele está num ambiente onde ninguém estimula ele a aprender, ele, não vai atrás desse aprendizado, nem vai se sentir seguro em buscar esse aprendizado, né? Então, ele diz aqui, né, que quando eles são continuamente, né, influenciados a buscar esse aprendizado, eles vão com mais constância. E foi exatamente por isso que nessa aula 2, né, por isso que eu quero que todos vocês assistam, nessa aula 2 do evento Sexualidade se Aprende em Casa, eu trago exatamente um exercício de como que a gente pode estimular esse aprendizado, de como a gente pode motivar os nossos filhos a buscar esse aprendizado, criar esse contexto que o aprendizado sobre sexualidade é uma coisa positiva. Mas eu não vou contar aqui, isso vai ficar lá, tá lá na aula 2, quem quiser saber, vai lá e assiste, quem não tiver inscrito, se inscreve no evento Sexualidade se Aprende em Casa, e quem já se inscreveu, vai lá no link que vocês já receberam, tanto no grupo de WhatsApp, quanto nos e-mails, quanto lá na nossa comunidade do Facebook. Vai lá também tem, você pode assistir diretamente por lá, inclusive, né, essas aulas. Então, quem ainda não está na comunidade, vai lá na comunidade, entra, participa, deixa seu comentário, conversa comigo, se tiver pergunta, faz pergunta, eu mesma respondo a todas elas que vocês me encaminham. Então tá aí o link, para quem não se inscreveu, tá aí o link no Facebook, no YouTube, e quem tá aqui no Instagram, tá aqui na minha bio, tá? Ai, chega, passei aqui demais. Bom, então a gente precisa, para tudo isso, a gente precisa, para essa segurança psicológica, a gente precisa motivar os nossos filhos a aprender, né? Você, por exemplo, você teve alguém na sua vida que foi uma inspiração para você?
que te ensinou, não é? Que te motivou a aprender? E em sexualidade, tinha alguém que você se sentia segura em aprender com essa pessoa, que te inspirava, que, sabe, que você achava muito legal aquelas coisas, aquele papo que vocês podiam ter juntos? Reflete por que isso acontecia. E depois deixa lá nos comentários. Coloca nos comentários, não só dessa live, mas coloca também lá nos comentários na comunidade, quem tiver na comunidade, tá bom? Meninas, as aulas estão sensacionais. Fabiana, aqui, as aulas estão sensacionais. Que bom, Fabiana, faz isso mesmo, Fabiana. Estimula aí esse pessoal a ir lá e assistir as aulas, porque essas aulas só ficam disponíveis até domingo. Então vai lá, quem ainda não assistiu, e assiste, tá bom? E comenta, né? Então, gente, a segurança psicológica, ela tem mais um terceiro fator. E o terceiro fator é exatamente a segurança para contribuir. E o que é essa segurança para contribuir? É quando essa empresa, ela nutre o respeito e a permissão para essa pessoa contribuir. É aquela história do outro se sentir levado em consideração, sendo respeitado naquilo que eles estão buscando contribuir com aquela empresa. Então, com relação aos nossos filhos, na nossa relação com os nossos filhos, alguma vez o seu filho lhe fez alguma pergunta, né, ou lhe disse alguma coisa e você virou, ai, que bobagem é essa agora? Ou então você virou, ou em vez disso, né, você colocou, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso. O que você já sabe sobre isso? Lembra, eu estou o tempo todo trazendo aqui para vocês como uma forma da gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, da gente perguntar, sabe, a melhor forma de você começar uma conversa é quando eles fizerem uma pergunta sobre sexualidade, você perguntar para eles por que ele quer saber sobre isso. Não com o intuito, né, de recriminação, mas de uma curiosidade genuína mesmo. Nossa, filho, por que você quer saber? O que você já sabe sobre isso? Da onde que você tirou essa ideia? Para a gente poder entender melhor esse contexto e estimular a continuidade dessa conversa. É assim que eles vão ter condições de se sentir seguros de trazer um assunto, de contribuir com aquela conversa, com algo que ele pensa, com algo que ele acredita. Agora, se a gente, em vez disso, a gente bloqueia, aí a conversa não vai acontecer, né? Então, quando o seu filho demonstra que ele tem, por exemplo, consciência de um determinado fato, você estimula ele a adquirir a sua autonomia naquele sentido, ou seja, naquela situação. Então, por exemplo, sei lá, você ficou brava com ele, você ficou desapontada, brava não, você ficou triste porque pegou seu filho assistindo pornografia. Aí vocês conversam, vocês fazem um acordo, você tem uma conversa com ele, que é uma conversa ou com ela, não é? Que é uma conversa que dá a eles uma condição de entender o que foi que aconteceu. E aí, só que nesse acordo que você faz, você diz que ele não tem mais acesso ao celular dele, né? E aí você, depois de um tempo, quando você percebe que ele tomou consciência, que ele de fato demonstra, você é uma pessoa que devolve esse celular, que você diz a ele que você, não é que nem que você diz, que você de fato adquire confiança nele ou nela para lidar com aquela situação, ou seja, não que ele vai ver pornografia, não com a situação de ver pornografia, mas de que eles não irão assistir pornografia, que eles não irão clicar naqueles links, ou que eles não irão se expor daquele jeito. Então, se a gente consegue gradativamente e tendo um relacionamento, que a gente vai construindo essa autonomia e essa independência dos nossos filhos, a gente deixa de ter aquela condição paternalista ou maternal, não é? Que faz com que a gente nunca confie nos nossos filhos, que a gente sempre acha que eles nunca vão dar conta, que a gente tem que estar ali sempre marcando homem a homem todos os passos deles. Isso faz com que eles não sintam essa segurança psicológica em contribuir, né? Em se expressar, em trazer aquilo que eles pensam. E aí o que acaba acontecendo? Fica no silêncio. Ficando no silêncio, você nunca vai conhecer o seu filho.
Você nunca vai conhecer a sua filha. Você nunca vai saber o que é que eles pensam a respeito daquilo que você gostaria de saber. Então, quando a gente consegue abrir essa possibilidade, gente, é muito rico. É muito maravilhoso. Vocês nem imaginam quanto. Quer dizer, imagina quem já faz isso, acho que é capaz de imaginar, né? Eu não tinha. Minha irmã do meio comprava muitos livros e eu lia escondido revistas. Que bom que você tinha a sua irmã, né? Que comprava os livros e trazia para você. E que podia te estimular. Então, a tua irmã foi a sua motivação para você buscar o seu entendimento, né? Então, vamos lá. Então, quando ele diz aqui que quando a empresa discrimina quem vem com ideias novas, não é? E depois, aí sim, dizendo aqui essa história é o seguinte, ele diz assim, que tem empresas, né, que reclamam, que as pessoas não dão opinião, que as pessoas não querem contribuir. Como muitas vezes eu vejo muitas mães me colocarem, Helena, eu quero falar com meu filho sobre sexualidade, ele é que não quer falar comigo. Como é que eu faço para o meu filho querer falar comigo sobre sexualidade? É que às vezes, né, como acontece na empresa, a gente também acontece com a gente em casa, às vezes a gente pensa que está sendo aberta, às vezes a gente pensa, né, que a gente está dando abertura para os nossos filhos e promovendo essa segurança para os nossos filhos quererem conversar com a gente. Mas na verdade a gente não está. Na verdade, a gente está cometendo um ou outro deslize ali na nossa comunicação, principalmente na nossa abordagem, que faz com que os nossos filhos se tranquem e fiquem em silêncio e não queiram conversar com a gente. E aí eles falam, ai, nossa, o tempo voa. E aí, já estou quase finalizando. E aí, gente, eles falam aqui, ele diz aqui que a gente pode trabalhar, a empresa pode trabalhar na zona azul ou na zona vermelha. Né? E eu trago aqui para você, vou trazer aqui para vocês rapidinho, né? Então eles dizem que quando a empresa trabalha na zona azul, há colaboração. Quando está na zona vermelha, há competição. Quando a empresa está na zona azul, há engajamento. Na zona vermelha, há silêncio. Então percebe aí a diferença de engajamento? Quando a gente promove a segurança psicológica, tem um engajamento. A gente nem precisa falar muito, sabe? Um já entendeu o que o outro está pensando, sabe? Há uma sintonia. Né? Enquanto que na zona vermelha há silêncio, ninguém fala, todo mundo fica com medo. Não é? A confiança, na zona azul há confiança, na zona vermelha, exatamente, há medo. Né? Na zona azul há, sabe, a possibilidade, a disponibilidade de trazer um assunto, aquele de correr risco, mas eu trazendo aqui para conversa com os nossos filhos, a possibilidade dele correr o risco de trazer um assunto, ou de trazer uma ideia, ou de trazer uma situação, sabe, que não seja do agrado, mas mesmo assim eles encaram, porque sabem que vão ser aceitos e que o máximo que pode acontecer é eles aprenderem com vocês. Já na zona vermelha, né, vai haver uma aversão a esse risco. Então, cala-te boca, né? Fica quieto. Na zona azul, há feedback rápido. Na zona vermelha, não. Há um feedback filtrado, com muito cuidado, né? Na zona azul, há renovação e resiliência. Na zona vermelha, há o burnout, há a inércia, né? Na zona azul, há um estresse gerenciável. Mas na zona vermelha, esse estresse, ele é um estresse debilitante. Né? Na zona azul, há uma alta eficácia. As pessoas vão aprendendo e vão, sabe, se comportando cada vez melhor, contribuindo de uma forma cada vez mais eficaz. Na zona vermelha, há autossabotagem. Então, veja, gente, na zona azul, por fim, há criatividade. E na zona vermelha, há conformidade. As pessoas se conformam com aquelas regras que foram dadas. Às vezes, regras que já saíram, que já não estão mais compatíveis com esse momento que vocês estão vivendo. Mas, mesmo assim, se insiste em manter regras, sabe, que não servem mais para nada, ou que não são as mais eficazes, ou a que não tem, né, a ver com aquele momento que a pessoa está vivendo. Então, é importante para a gente refletir. Aí eu faço a pergunta para vocês aqui na relação com seus filhos. Em que zona está, né, a segurança, a relação que vocês estabelecem com seus filhos? Que clima, né, vocês estão criando para eles? Um clima, né, de zona azul ou um clima de zona vermelha?
Aqui a Estela colocou, gosto muito da visão que até a puberdade eles só comiam a bolacha que nós lhe dávamos e quando chegam à adolescência entra uma prateleira cheia de bolachas diferentes e eles vão querer provar. Estela, exatamente. Até então, eles confiam piamente na gente, por isso que nesse momento da puberdade é tão importante, né, dessa transição, a gente construir essa confiança. E eles só olhavam para aquilo que a gente olha, para aquilo que a gente prega, para aquilo que a gente acredita. Mas a partir do momento, né, que esse parto acontece, né, que eles de fato entram na adolescência, que a menina menstruou, o menino ejaculou e eles de fato estão na adolescência, junto com isso também vem o senso crítico deles, vem a aprendizagem deles, vem o jeito de olhar o mundo, tudo vai junto, não é uma coisa, não é só físico, é mental também, né? É de experiência, é de atitude, e então é por isso que a gente tem que estar preparada para poder respeitar essa prateleira de bolachas que eles vão se deparar e que agora eles vão ter mais opções de escolha, né? Porque não está como é que diz? No repertório deles agora, não está só o que o pai e a mãe pensam. Agora vai estar o que os irmãos pensam, vai estar o que os amigos pensam, vai estar o que os vizinhos pensam, o que a mídia pensa, que os youtubers pensam. Vai ter muitas possibilidades, né, de enfoque para o mesmo fato. Se você não é uma pessoa que estabelece essa comunicação de uma forma que ele se sinta seguro em trocar com você o que ele está recebendo de fora e saber o que é que ele tem aqui dentro, não vai acontecer esse diálogo. Eles vão acabar fazendo escolhas e se ele estiver trombando, né, com os pais, eles acabam tendo dificuldade de ouvir a sua opinião. E o fato dele não ouvir a sua opinião faz com que ele se sinta mais vulnerável nas suas escolhas e possa fazer escolhas estabanadas, não muito assertivas. Enquanto que se ele tem possibilidade de trocar com a gente, não só a gente se oxigeniza com eles, né, como também a gente contribui para a decisão deles, que sejam uma das decisões mais assertivas. Então, percebe a riqueza que é quando a gente consegue dar fluência nesse diálogo ao longo de toda a adolescência? Então, esse período é muito importante a gente estar com eles. Segurança emocional é firmeza no papo. É isso aí, Janice, isso mesmo. Janice é minha irmã querida, que está sempre me acompanhando aqui, dando aí a opinião dela. É exatamente isso, Nice. É firmeza no papo, por isso que o meu papo, não é? Meu método se chama papo firme. É exatamente em função dessa necessidade da gente dar essa segurança e a gente ter um papo firme, que não é passar a mão na cabeça dos nossos filhos, mas sim de promover o crescimento deles, que é completamente diferente. Aqui a Estela coloca, mas na adolescência, o que os amigos dizem é mais importante para eles. O que os amigos dizem é aquilo que ele queria ouvir. Então, quando a gente tem alguém que nos diz aquilo que a gente quer ouvir, é claro que a gente acolhe com muito mais tranquilidade, com muito mais, como é que eu diria, com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade mesmo, com muito mais segurança, né? Do que quando a gente ouve uma coisa que é discordante. Então, se, por exemplo, aquilo que você vai dizer discorda do que ele pensa, ele, claro, não vai querer ouvir aquilo. Então, parece que ele menospreza, mas não é bem assim. Ele até dá importância para que os amigos dizem sim, e demonstram essa importância do que os amigos dizem. Mas aquilo que nós, como pais, como mães, dissemos para eles, também é levado em consideração. Nunca deixe de dizer o que vocês pensam e o que vocês acreditam, porque você acha que ele não vai valorizar. Porque vai valorizar, vai entrar, vai digerir, vai refletir, uma hora volta. Eu digo sempre que é uma caixinha preta. Eles vão, eles botam na caixa preta, sabe, fica lá guardado e quando eles precisam, tá lá as informações para poder eles fazerem as suas escolhas. Aqui a Estela colocou, Helena, venha viver comigo durante a adolescência da minha filha.
Já vivi durante a adolescência da minha filha e do meu filho. Agora é a sua vez, Estela. O que tem é que se preparar para lidar com isso, né? Vamos conversando que a gente se entende. Tá bom? Então, gente, até lá.